o que é ansiedade? O que seria essa palavra? É uma emoção? O que é ansiedade? A Bíblia, ela descreve a ansiedade, resumidamente, como uma mente dividida. Uma mente que está no presente, que vive no presente, mas que de alguma forma também quer estar no futuro. Você esquece da providência de Deus, esquece do controle de Deus e quer tomar o controle, tomar as rédeas. E o outro lado é perigoso quando você dá as rédeas para Deus, mas não vou fazer nada. O que vocês veem, assim, desse período de fim de ano? Como que as pessoas tendem a lidar com esse período e por que é dessa forma? Existe um plano de Deus dirigindo a nossa vida que não se encerra no ciclo de um final de ano. Sejam muito bem-vindos ao podcast A Bíblia Responde. O nosso podcast é uma parceria entre a 2ª IPB, a 4ª IPB de Paraná e o Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil. Você já deve ter acompanhado outros episódios, então eu imagino que você já conhece um pouco de como funciona aqui o nosso podcast, mas se é o primeiro episódio que você vê, então esse podcast é um podcast que tem como propósito trazer perguntas da nossa vida, do nosso dia a dia e respondê-las à luz da palavra de Deus. A gente acredita que a palavra de Deus a Bíblia, né, na verdade, é a palavra de Deus e nela a gente deve encontrar, né, e buscar as respostas para as nossas dúvidas. Então, por isso, a gente criou esse podcast e a gente está aqui para fazer isso, responder mais uma ou algumas perguntas através da Bíblia. Hoje a gente tem um episódio oferecido pelo Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil e esse episódio ele conta com os nossos participantes originais, oficiais, mais frequentes, que é o pastor Evanderson, o pastor Marconi também, e a gente tem um convidado especial hoje. Eu vou deixar o pastor Evanderson apresentar o nosso convidado. Vai lá, Vamos lá, eu vou só jogar a bola para ele se apresenta. Okay. Melhor assim, né? Então aqui, reverendo Tiago, lá da Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, e esteve conosco aí o final de semana falando sobre aconselhamento bíblico, né? E nos deu a honra de participar desse podcast. Então aí o reverendo Tiago, creio que pode falar um pouquinho mais a respeito dele. Sim, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui com vocês também que estão nos assistindo. Eu sou o Tiago, sou pastor, tenho 38 anos, sou casado com Luana, tenho 2 filhos, Felipe e Pedro, e estou no pastoreio há 16 anos, né? E de algumas áreas que eu trabalho, uma delas é aconselhamento bíblico, já há uns 12 anos trabalhando e formando pessoas também nessa área com treinamento, né? E também com palestras e tudo mais. Então, nesse tempo eu tenho dedicado a minha vida, né, especificamente assim, mais falando sobre aconselhamento bíblico. Perfeito. E a gente vai trazer temas que têm muita conexão com o aconselhamento bíblico, né? E, inclusive o nosso seminário estava desenvolvendo, né, módulos de um curso de aconselhamento bíblico durante todo esse ano passado também. Sim, desde o ano passado. Desde o ano passado, ano retrasado, na verdade. Começou em 2 anos e meio, 2023. Isso. Perfeito. Gente, se vocês pudessem dar uma resumida, assim, bem resumida mesmo, do que é o aconselhamento bíblico, para quem nunca nem ouviu esse termo, o que seria esse bendito aconselhamento bíblico? Tiago. Tiago é a pessoa elencada, né? Eu quero ouvir. Sim. Bom, resumidamente, o aconselhamento bíblico é a teologia prática, ou seja, é a teologia aplicada, né? De uma perspectiva em que a base, né, pensando assim numa pirâmide, na parte da base é a escritura, é o cânon, é a palavra de Deus. E lá em cima é a teologia prática. O que é a teologia prática? É a vivência da palavra, é como eu coloco a palavra em prática, como eu vivo dependendo do Senhor, como eu vivo em descanso no Senhor e como eu pratico aquilo que o Senhor me fala. Então, é a aplicabilidade da palavra. Isso seria o aconselhamento resumidamente, né? Ou então, pensando em termos mais de definições de alguns autores, é a ideia de aplicar a palavra graciosamente e misericordiosamente, tanto na vida pessoal quanto também na instrução daqueles que nós estamos aconselhando, que é a perspectiva do admoestar, que é aconselhar a partir da mente, falar na mente daquela pessoa, né? Que é exatamente a perspectiva de todo o coração do ser humano. Então, resumidamente, seria isso. Perfeito, muito bom. Melhor do que isso aí, meu amigo. Só quando eu falo. Não, não quero. Show de bola. Inclusive, Rev Marconi, dá o olá pra galera. Fala, pessoal, olá. Então, estamos aí junto mais um podcast.
e a alegria de sempre estar com os irmãos, sempre aprender com os irmãos e poder levar alguma coisa, não sei se diferente ou para acrescentar alguma coisa na vida daqueles que nos ouvem. Então fique conosco aí até o final, segue, compartilhe, não, obrigado. É isso aí, com certeza, segue, compartilhe, show de bola. Inclusive a gente estava conversando aqui antes de começar que o Rev Thiago, ele tá aqui em Ji-Paraná, de Brasília, né, Rev? Exatamente. E ontem, a gente tá gravando, hoje é dia 1º de dezembro. Ontem foi aniversário do seu filho, pastor. Aniversário do meu filho. E você Felipe. estava aqui. Estava aqui. E você tá aqui ainda. Continua aqui. Falar com ele. Exatamente. Então, pessoal, vamos valorizar a participação do pastor. A gente estava conversando que eu vivi isso, meu pai não tá no meu aniversário por conta de compromisso da igreja também. E doeu meu coração quando aconteceu. Espero que o filho esteja bem em casa, tá bem? Tá tudo bem. Manda um parabéns pra ele aí, cara. Felipe, meu querido filho, eu agradeço a Deus pela sua vida, pelos seus 12 anos. Parabéns aqui de Ji-Paraná, olha aí. Rondônia, que Deus continue abençoando e logo logo o papai está chegando para poder comemorar juntos. Muito bom, parabéns, Felipe. Perdoa papai que ele tá trabalhando. É isso aí, muito bom, muito bom. Pessoal, vamos começar então? Bora lá. Vamos lá. Gente, a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, muito relevante, sobretudo nesse momento do ano, né? A gente está no fim do ano e é muito normal que esse período ele gere sentimentos muito particulares nos corações de todo mundo, né? Ora pela alegria de tudo que acontece no fim do ano, as festividades, as comemorações, o próprio Natal, né, em que a gente celebra o nascimento do nosso Salvador, mas também é um período que, por conta de ser um fim de ciclo, por assim dizer, ele tende a também gerar, muitas vezes, movimentos de expectativa do que vem, frustração pelo que não aconteceu, ou alegria também pelo que aconteceu. E aí a gente tem alguns sentimentos que eles perpassam o nosso coração nesse momento. Por exemplo, ansiedade, medo, frustração, enfim, são vários os sentimentos que a gente vive. E aí a gente se propôs hoje, então, a falar sobre alguns desses sentimentos. Acho que, sobretudo, né, o movimento da ansiedade, que eu acho que assola tanta gente hoje em dia, né, tão comum. E aí, eu tenho que cuidar para não dar spoiler do que a gente vai falar, né? Mas, assim, eu não vou falar o que eu ia dizer, não, porque eu vou dar spoiler do que vocês vão dizer. Eu não vou Mas falar. É um sentimento que, de fato, assim, assola o coração, talvez, de todas as pessoas em algum momento da vida. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E eu acredito que você já viveu essa experiência de sentir ansiedade. Então, esse episódio, sem dúvida, é para você. E que Deus abençoe e que Ele alimente o nosso coração através do que vamos conversar. E para iniciarmos, eu queria perguntar para vocês, então, assim, vamos definir o que é ansiedade. O que seria essa palavra? É uma emoção? O que é ansiedade? Ok. A Bíblia, ela descreve ansiedade, né, resumidamente como uma mente dividida, uma mente que está no presente, que vive no presente, mas que de alguma forma também quer estar no futuro, né? Ou seja, é a ideia de estabelecer controle sobre o futuro. Então, resumidamente é isso, né? A ideia de que, como textos de Mateus capítulo 6, Filipenses fala sobre não andeis ansiosos, né? 1 Pedro 5,7 fala também para lançar toda a ansiedade, nessa ideia de ansiedade com relação à liderança, com relação ao coração jovem. Pedro está tratando especificamente disso. Mas a raiz e a perspectiva central, né, da ansiedade é exatamente uma mente dividida, onde quer viver no presente, mas também quer controlar o futuro. Então tem a ver com controle, tem a ver com a questão de querer dominar todas as coisas, né? Só que é uma coisa interessante também, a Bíblia fala que nem toda ansiedade é pecaminosa. É interessante isso. Então, por exemplo, Paulo fala... Então tem controle do futuro que a gente pode ter. Não controle do futuro que a gente quer ter, mas a ideia é o modo em que exatamente eu lido com as expectativas que eu tenho. Então, por exemplo, Jesus fala assim, não andeis ansiosos, né? Em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Por coisa alguma. Por coisa alguma. O que seria essa coisa alguma? Comida, bebida, vestimenta, ele traça essas perspectivas, né? Pedro fala lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade que Pedro trata ali é uma ansiedade por não querer submeter as autoridades da igreja, né? Aqueles que lideram a igreja, querer fazer muita coisa, então segura aí, não tem ansiedade, né? E Paulo também fala em Filipenses que não andeis ansiosos, né, por nada, por coisa alguma, ou seja, não fiquem ansiosos por nada. Só que o mesmo Paulo que fala isso, em 2 Coríntios 11, 28, ele fala que ele tem ansiedade ou preocupação pelas igrejas, né?
Aí alguns teólogos, alguns conselheiros, eles tentam definir essa ansiedade pecaminosa ou não, tentando ir para o grego e tentando dizer assim, uma palavra usada em grego lá é diferente de outro, mas na verdade não é. É a mesma palavra em grego que é merimá, que é a ideia também de uma mente dividida em algum aspecto. Só que o que traça a definição de uma ansiedade pecaminosa e de uma ansiedade não pecaminosa é o contexto em que ela acontece. Então, por exemplo, quando Paulo escreve para não andar ansioso, ele está falando da vida, ele está falando, ou Jesus falando da vestimenta, da preocupação consigo mesmo. Então, a centralidade de uma ansiedade pecaminosa é em que eu esteja no centro, em que eu domine as coisas. E aí quando Paulo escreve, olha, eu andei ansioso pela igreja, né, eu estive ansioso pelas igrejas, a gente podia falar assim, Paulo, mas você acabou de dizer pra gente lá em Filipenses que não era para ficar ansioso, agora você vai falar que pode ficar? Mas eu usei palavra grega diferente? Não, usou a mesma palavra. Só que Paulo, ao falar sobre a sua ansiedade, ela está carregada com zelo, com responsabilidade pastoral e com amor que pesa no seu peito. Então, seria exatamente o seguinte, as características de uma ansiedade piedosa, digamos assim, é que ela nasce do compromisso e não da incredulidade. Então ela é voltada para a perspectiva de estar crendo que Deus está cuidando, mas assim também tendo diligência e uma prudência diante das situações que está vivendo ali. O outro aspecto é que ela move a oração, ao cuidado, ao serviço e não ao desespero. Então a ansiedade pecaminosa leva a gente ao desespero, eu quero controlar. A ansiedade piedosa, nós sabemos que Deus está no controle. Então eu tenho, né, a ideia, uma diligência, uma prudência diante da situação da vida. O outro aspecto é que Paulo não se coloca no trono e nem no centro. Eu não estou tão preocupado e eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Deus está cuidando da sua igreja, Ele está cuidando do seu povo. E eu creio nisso. Então, basicamente, a gente podia pensar o seguinte, a ansiedade pecaminosa, ela é centrada em si mesmo, ela é movida pelo controle, ela é alimentada pelo medo e nos afasta de Deus. Seria nesse sentido de querer ser Deus, de querer ter, né, a onipotência e a onisciência. E a ansiedade piedosa, ela é centrada no outro, ela é movida pelo amor, de ver a igreja crescendo, como Paulo coloca ali, é alimentada pela compaixão e, na verdade, ela nos aproxima de Deus, porque nós vamos diante daquele que tem todo o controle. Então, biblicamente, nós temos então essa definição muito clara entre o viver ansioso pecaminosamente, aquela pessoa que vive tentando controlar por si mesma, né? O próprio Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, saia da centralidade de si mesmo e busque o reino. E Paulo está falando em 2 Coríntios 11, dizendo, eu tenho uma busca, né? Uma ansiedade pela igreja, mas não centrado em mim mesmo, não é egoísta, eu faço isso como zelo e como parte do cuidado pastoral da igreja. Né? Então essa basicamente é uma definição. Até mesmo porque eu creio que a falta usando o termo ansiedade piedosa, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não posso andar ansioso, então eu vou cruzar os meus braços e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Eu vou cruzar os braços e Deus que faça. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar com um bagaço de cana num rio, né? Então, às vezes a pessoa faz isso e parece e soa piedoso. Não, eu confio plenamente em Deus. E nós temos que confiar em Deus, claro. Entretanto, tem coisas que nós precisamos fazer, que até mesmo o nosso Deus, Ele nos manda fazer. E aí cabe bem a ideia da ansiedade piedosa, né? Em vez da ansiedade pecaminosa, quando você quer... você esquece da providência de Deus, esquece do controle de Deus e quer tomar o controle, tomar as rédeas. E o outro lado é perigoso quando você dá as rédeas para Deus, mas não vou fazer nada. Exatamente. Como Paulo fala, eu anseio, meu desejo, eu anseio ver meu Jesus voltar, eu anseio pelo dia do Senhor, que foi ontem e já está longe até chegar no outro. São ansiedades santas, né, piedosas. E eu acho que é interessante também dentro desse aspecto, uma ansiedade caracterizada como uma ansiedade pecaminosa, o efeito dela na vida de uma pessoa levar essa pessoa a ser totalmente dominada por aquele sentimento, né? E de maneira que... Angústia, desespero. E a pessoa deixa de exercer as responsabilidades dela do dia, do momento, e fica presa àquilo que está provocando essa ansiedade. E aí a gente lembra
do que Jesus disse dentro desse contexto da ansiedade, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Então, não se prenda com essa preocupação, como o Tiago disse, né? Que tem a ver com o querer ter controle do futuro. E Jesus está dizendo, não se prenda com essa preocupação, mas cumpra as suas responsabilidades, viva o dia que você no qual tem você está. Viver, né? Então é interessante, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia o seu próprio mal. E essa ansiedade pecaminosa, ela tem um efeito físico, né? Como sudorese, dor, então ela taquicardia, então ela acaba tendo também um efeito físico na gente, né? Então, é muito claro entre eu estou confiando em Deus e eu estou confiando em mim mesmo. Então, e ela muitas vezes é paralisante, porque você falou sobre medo no início e preocupação, né? Então, por exemplo, alguns termos intercambiáveis na Bíblia é medo, preocupação, ansiedade, são termos que querem dizer a mesma coisa, né? E normalmente medo e preocupação vêm juntos na Escritura. Então, na descrição fora da Escritura, né? Numa descrição psicológica ou psiquiátrica, por exemplo, medo e preocupação também estão juntos, porque há um reconhecimento humano que um leva o outro. Quer dizer, o medo leva à preocupação e a preocupação leva o medo de forma paralisante, né? Eu não consigo atuar, eu não consigo dar o primeiro passo. Por quê? Porque eu não estou cumprindo nem responsabilidades do presente, né? E estou pensando em como fazer coisas do futuro. Na verdade, a gente podia pensar o seguinte, que estar ansioso pecaminosamente é querer ser Deus. Porque o único que pode estar no futuro é o próprio Deus. Então eu quero dizer o seguinte, Senhor, eu acho que não está muito bem do jeito que eu queria, então deixa eu ir aí até o futuro e tentar fazer alguma coisa pelo Senhor. Então essa ansiedade de dominar, uma mãozinha de ter o controle, né? E o controle, aparentemente, para as pessoas ansiosas trazem um descanso e uma tranquilidade. E aí que está a grande questão. Quem é o meu Deus? É o controle ou é o próprio Deus? Então, se for a necessidade de controle, quando eu tiver um pouquinho desse controle, eu vou então satisfazer o meu coração. Mas não, Paulo não queria controle. Ele queria que a igreja crescesse, ele queria que a igreja estivesse firme, ele queria que a igreja de Cristo estivesse firmada naquilo que o próprio Cristo é. Então, ele não queria controle, ele estava pensando no amor ao próximo, né, no serviço. E ele sabia o limite dessa preocupação. Perfeito, muito bom. A minha pergunta seria, mas eu não vou fazer ela agora não, a gente vai deixar ela para o final. Como fazer então, né? Como lidar consigo mesmo quando você se vê nessa realidade, né? De estar se sentindo ansioso, de perceber até esses efeitos, vou chamar de efeitos colaterais? Psicossomáticos. Exatamente, assim, essa percepção física mesmo, né, que eu acho que ela ajuda mesmo, assim, a você a se perceber, né? Sim. Quando você percebe esses efeitos físicos, você fala, epa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí a minha pergunta que vai acontecer lá pra frente, então continua acompanhando a gente, é como lidar com isso. Mas quando a gente chega no fim do ano, a gente percebe que, assim, a gente tá chegando, como eu falei, no fim de uma jornada. E uma jornada que no início... Ela foi uma jornada de criar planos, de gerar expectativas, de pensar, de projetar, de criar, como que eu posso dizer assim, fantasiar, vou chamar de fantasiar realidades que poderiam ser geradoras de ansiedade, né, posteriormente. E nesse momento a gente está vivendo a realização, digamos assim, do que de fato foi o ano que a gente imaginou que seria. E aí é normal, parece, mexer com o nosso coração. Muitas vezes gerar frustração, gerar uma melancolia. Eu queria que vocês... acho que vocês já têm experiência, inclusive, em aconselhamento, em lidar com o ser humano, né? Muito mais do que eu. Então, o que vocês veem, assim, desse período de fim de ano? Como que as pessoas tendem a lidar com esse período e por que é dessa forma? Caramba. Isso não tem a ver, Tiago, com temor de homens, não? Tem, né? Olha, eu acho que naturalmente, né, o final de ano ele vai criando aquele clima de reflexão e de união de famílias. Famílias começam a se reunir, a gente começa a parar o trabalho. Então, eu acho que a gente vive numa atividade frenética o ano todo, né, e com descanso, com férias também e tudo mais. Só que o que acontece? Quando vai chegando o final de ano, a gente vai parando um pouco, as pessoas vão sair de férias, viajando e tudo mais. E eu acho que automaticamente e culturalmente nós começamos a refletir sobre a nossa vida. Então, final de ano é sempre aquela coisa assim, faz a lista do que foi bom, do que foi ruim. Eu acho que hoje menos do que antigamente, mas sempre existiu essa ideia. Eu lembro que desde a minha infância a gente sentava e ficava pensando sobre coisas que a gente fazia, que não fez, que quer fazer e tudo mais. E esse final de ano, esse clima natalino,
né, de família, de envolvimento, de jantar junto, de rever amigos, de contar histórias, de recontar o que passamos no ano. Eu acho que isso é naturalmente, isso é natural para a vida do ser humano. Nós vemos na Escritura, por exemplo, vários momentos em que Deus nos chama a momentos de reflexão. No luto, né? É melhor estar na casa no luto do que alegria. Aquela ideia de fazer planos também faz parte do ser humano, de criar hábitos. Então Deus nos criou para isso. Deus nos criou para a reflexão, né? E vou fazer um link aqui, não sei se vai fazer muito sentido, né? Mas eu acho que lá no Jardim do Éden, toda vez que Deus via na viração do dia, né? Não era, obviamente, para dizer com ansiedade e tudo mais, mas conversar sobre, falar sobre, bem no final do dia, né? Na perspectiva de recontar o dia, de aprender mais, de entender, de refletir para recomeçar o outro dia, né? E eu acho que essa finalização faz parte, né, da vida. Legal. E ela traz a perspectiva, eu acredito, da ansiedade, porque, como nós falamos, nós vamos avaliar, né? Então a perspectiva bíblica também é: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. E isso faz parte da vida humana, de contar e recontar e fazer planos e refazer e ver para onde está indo. E principalmente eu acho que tem a ver com uma questão existencial. Eu fui criado para quê? Eu fui criado por quê? Eu fui criado para quem? Então, para mim, essencialmente, seja no trabalho, seja numa perspectiva de estudo, seja numa perspectiva familiar, se eu casei ou não, se eu tive filhos ou não, se eu consegui um melhor emprego ou não, para mim toda essa reflexão que é feita e que esse ano, naturalmente, o final de ano puxa a gente para isso, ele acaba vindo para um ponto essencial. Qual que é o ponto essencial? A existência humana. Para que eu existo? Por que eu existi esse ano? Entende? Então, para mim, e isso tem a ver com a perspectiva criacional do homem se perguntar o ano todo já o que ele faz. Por que eu estou aqui? Qual que é a razão desse sofrimento, dessa alegria de ter filhos, de não ter filhos? E ele acaba, então, afunilando muito mais no final de ano para pensar, tá, mas o que eu vou fazer da minha vida ano que vem? Né? E essa perspectiva existencial, criacional que Deus nos colocou, né? Porque nós sabemos que fomos criados para Deus, para a glória dele. E quando talvez eu me pegue pensando sobre o que me definiu durante o ano, o que eu cresci, o que eu não cresci, isso acaba gerando uma reflexão. Mas para mim, é sempre existencial. Né? Mas quando você fala desse existencial, assim, uma coisa que me pegou na sua fala foi a pergunta que se faz. Porque quando a gente se pergunta isso, eu vejo muita realidade mesmo assim no que você está falando, né, do se perguntar mesmo, e ser uma pergunta existencial, né, para que eu existo. Eu acho que a própria pergunta, ela já nos leva a um pensamento, digamos assim, muito diferente um do outro. O que eu quero dizer? Quando a gente pergunta para que eu existo, é diferente de eu fui criado para quê? O eu fui criado para quê pressupõe um criador. Sim. O para que eu existo, não. Então, mas o porquê eu existo também pressupõe um criador. Porque se eu não tenho um criador, eu não tenho um ponto de existência referencial. Mas eu entendo, mas o porquê eu existo, ele pode excluir a existência do criador. Não, porque o que eu vou fazer? Eu vou avaliar por que eu existo. Para esse trabalho, ok, mas não tá legal para mim. Para esta família, tenho conflitos. Para isso daqui, tá, afinal de contas, para que eu existo? Perfeito, eu entendo o que você está dizendo, mas assim, o que eu quero dizer é, quando a gente faz essa pergunta e a gente exclui o criado para quê, e eu entendo que se a gente for até o fim do ponto, a gente vai entender que de fato a gente foi criado para o nosso criador, ou a gente existe para o nosso criador, a resposta é a mesma, mas pensando num contexto de eu vou fazer essa reflexão sozinho, digamos assim, e eu nem tenho essa consciência completa de que eu fui, que existe um Deus que me criou e tudo mais. Quando você pergunta para que eu existo, você pode encontrar respostas que não levem a um criador. Sim. Entende? Quando você pergunta, eu fui criado para quê? Você precisa entender que você foi criado. E entendendo que você foi criado, você precisa entender que existe um criador. Eu entendi sua colocação. Entende o que eu quero dizer, Heavy? Entendo. Na perspectiva do cristão é diferente mesmo. Mas a pessoa que não tem Jesus mesmo como referencial, e se ele não atrelar o nome criação, criado, não, porque se eu fui criado por alguém, para alguma coisa. Agora, alguém que me criou. Então, esse alguém que me criou, que me criou com um propósito. Entende? É por isso que tem muito conflito existencial de quem não tem Cristo como referencial, né? Para que eu existo?
eu sou fruto de uma explosão, então eu não fui criado, eu evoluí. Eu existo para mim mesmo, eu existo porque eu quiser. Mas e esse existo para si mesmo, isso causa mais frustração nas pessoas ainda. Né? Mas eu entendi a sua fala e você entendeu a perspectiva? Eu entendi a perspectiva, mas eu acho que leva para o mesmo resultado. Por exemplo, para quê ou por quê sempre tem que ter um ponto referencial. Então eu posso responder assim: para que eu existo? Para o trabalho. Por que eu existo? Para trabalhar. Entende? Então o ponto de resposta é referencial mesmo. Então eu posso pensar o seguinte: para que eu existo? Né? Por que eu existo? Porque Deus me criou. Para que eu existo? Para viver para Deus. O ponto de referencial mesmo. Agora é claro, a grande diferença que vai acontecer é do ponto de reflexão que a gente vai partir. Então, por exemplo, se nós partimos do ponto de reflexão da existência de Deus e que eu vivo para Ele, então uma resposta ou outra vai levar para um ponto referencial. Né, que é o próprio Deus, que é aquilo que Cornelius Van Til chamou de teorreferência. Eu vivo, né, eu existo, eu estou numa humanidade por causa de Deus. Agora, se eu não tiver o Criador como referência, para que eu existo? Pode ser para ter uma família, para ter qualquer coisa que seja. Para ser feliz, talvez. Por que eu existo? Bem, pode ser também por causa da minha família, para viver aqui. Então, eu entendi a sua perspectiva, mas a pergunta ela acaba sendo a mesma. O grande diferencial é o ponto de referência. Né? E a Escritura ela vai dizer e vai deixar bem claro para a gente que tanto uma resposta quanto a outra tem um ponto de referência. Né? Tanto que o texto bíblico começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. O ponto de referência criacional ele é muito pontual, ele não é discutível no perspectiva de Deus existe ou não. A Bíblia apresenta a existência de Deus como certa. Deus criou os céus e a terra, e depois ele vai descrevendo os dias da criação. Então eu entendi a sua perspectiva, mas a grande questão não é a pergunta, é o ponto de referência. Entende? Então aqui nós temos um ponto de referência teológico e teocêntrico. Né? Agora veja bem, qual é a crise das pessoas? A crise é exatamente o fato de que qual é o ponto de referência delas? Então, se eu estudei, se eu trabalhei muito, se eu me cansei para ter um bom emprego, chego no final do ano, eu não tenho, eu vou ter crise. Eu vou pensar o seguinte: o que vai ser para o próximo ano? Como eu vou viver? Eu acho que seria essa seria a questão que o André colocou no início. E a maioria das pessoas tem partido por esse pressuposto. Exatamente. Então, como não tem a referência, poxa, não tem muito sentido chegar agora, eu queria ganhar dinheiro, eu não ganhei, eu queria terminar a faculdade, eu não terminei, eu queria arrumar um casamento, eu não arrumei, e por aí vai. E o grande problema que eu ainda vejo, só para aguçar mais a sua resposta, é que dentro da igreja está desse jeito. Dentro da igreja está desse jeito, não só dentro da igreja presbiteriana, mas dentro das igrejas, de ter essa questão de, poxa, eu não consegui e logo eu me frustrei, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser 2027? Né? Ontem você falando lá, você deu o exemplo da leitura bíblica, que mal chega a terminar o Pentateuco, ninguém já desistiu. Então, acaba chegando no final do ano, se frustra, eu não sou suficiente, eu não me basto, e assim vai. A grande questão que eu vejo é que as pessoas não estão tendo a teorreferência. A perspectiva não está virada para Cristo, em adorar Cristo, em glorificar a Cristo, mas ao próprio umbigo. É viver egocentricamente. A minha vida, eu quero que a minha família se dê bem, eu quero que os meus filhos sejam os melhores, eu quero que o meu trabalho seja o mais produtivo, eu quero que até mesmo a minha igreja seja que cresça mais no presbitério, e assim vai. Então, esse problema da falta da teorreferência eu acredito que tem causado mais frustrações quando chega. Só abre um apêndice aqui. Eu nunca tinha pensado na perspectiva da viração do dia com a viração do ano, com a viração do mês, com o final do salário no final do mês. Eu não tinha, mas é muito interessante. Mas voltando aqui, então, como eu não tenho uma teorreferência, aí eu tenho uma umbigo referência. E aí isso é o perigo. Eu acho que é por aí que o André falou, e eu entendi nessa perspectiva, e também entendi a sua perspectiva de falar dessa ansiedade exacerbada por falta de teorreferência. Deixa eu só acrescentar aqui um ponto a essa questão aí. Até me lembro bem aqui das aulas do reverendo Vadislau, né? Quando ele falava sobre a teorreferência, na perspectiva dele, na verdade, todo homem é teorreferente. Todo homem é teorreferente. A referência é sempre Deus. Seja para negar a Deus, seja para crer em Deus. Né? Então,
o ponto é esse, Deus é sempre a referência. Então a ideia não é que a pessoa não tenha uma referência. Ela tem, a pessoa vive na referência em Ela Deus. pode até não saber. Qual que é a referência do ateu? É negar Deus. É Deus. Deus para Não negar. existe. Então a ideia, eu creio que é essa. E aí quando a pessoa vive nessa perspectiva de uma referência nesse sentido de não ter Deus como a razão da sua vida e tudo, aí a ansiedade, eu creio que ela aí entra num nível de desespero mesmo, né? Porque aí ela percebe que, apesar de todo o seu esforço, ela, na verdade, não atinge aquilo que o seu coração necessita, não satisfaz o anseio do coração, né? Massa. E eu acho uma coisa interessante, que toda essa crise que a gente está falando aqui, ela acaba se voltando para o ato criacional. Porque, veja bem, por mais que alguém negue coisas como família, como viver com um propósito maior do que ganhar dinheiro, do que egocentrado, no final das contas, quando as pessoas fazem a reflexão, ela vê uma família reunida, ela vê uma pessoa, né, que não está vivendo, né, a base do seu dinheiro e tudo mais. Então eu acho que toda essa crise é exatamente o afastamento dessa referência, né? Ou seja, eu afasto do Theo e vou para o ego, né? O Theo não é uma pessoa, o Theo é referência. Não é o Theo seu filho. Não é o seu filho. Eu me afasto da Theo referência e vou para mim mesmo, para ego. Então o que acontece? Acaba sendo exatamente uma manifestação do que é natural na criação, né? Então nós vivemos, o ser humano pode viver o ano todo tentando negar a existência de Deus e negar os princípios básicos da palavra, mas quando ele entra nas suas crises existenciais, as suas crises revelam exatamente aquilo que ele nega, ele busca o que ele nega, né? Parece contraditório, mas é exatamente isso, porque ele vai ver famílias reunidas, vai ver pessoas pacificadas. No final do ano a gente tem aquela ideia assim, vamos gente, todo mundo fazer as pazes, por quê? Então cada um faz o que quer no ano todo, briga, mas a gente tem que fazer as pazes. Olha pessoal, vamos pensar em ajudar pessoas. Então a ideia de vamos ser mais solícitos, o espírito natalino, né? Que é o espírito natalino, essa é a ideia exatamente. Então isso para mim o que? Se volta para a perspectiva criacional, né? Ou seja, o que as pessoas negam, elas vivem. Agora o desespero está ali, né? O desespero de não ver coisas que construiu, que quis fazer, que planejou e acabou não acontecendo. Cara, né? que legal essa fala sua, Thiago. Aquilo que as pessoas negam, elas fazem. Parte do ateu até o gnóstico, qualquer um que queira colocar. Geralmente a fala é a mesma, né? O espírito natalino de fazer as pazes, de juntar. Interessante isso aí. 2 ensinamentos, pronto. Muito bom. E falando também sobre esse movimento, né, do reunir família e tudo mais, um dos movimentos que também acaba acontecendo muito nesse período é o medo do que vão pensar de mim pelo que eu vivi nesse ano, sabe? A gente vai encontrar a família, e vai ter as perguntas do que vai acontecer, ou quer dizer, do que aconteceu, e aí você cresceu, não cresceu? Não, e as comparações, né, André? Pô, meu filho passou no concurso tal e tu? Nem tô trabalhando. É brabo isso. Acontece? É o que acontece. Eu creio que é a questão de temor de homens mesmo, né? É buscar a aprovação de pessoas. Aquilo que a palavra diz lá em Provérbios 29, 25. O medo do homem armará laços, mas quem confia no Senhor está seguro. Paulo também falando aos Gálatas 1:10, ele fala assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Então, não importa se o filho está bem com Deus, se tem uma vida devocional, ou se aquela família tem uma vida devocional, uma vida legal diante de Deus, né, que honra a Deus. Mas se você comprou um carro novo, o grande medo de agradar homens, eu creio que é partir por esse pressuposto. Eu preciso ter para que as pessoas olhem em mim e falem, você foi bem sucedido esse ano, Deus te abençoou, né? Os crentes mais aí, Deus te abençoou agora você está próspero, e não entende que prosperidade não é só finanças, não é só isso, é prosperidade de estar bem com o Senhor, de estar honrando a Deus, de ter os filhos no caminho do Senhor. É meu anseio, é ter minha família toda aos pés do Senhor. Esse é um anseio bom, né? Uma ansiedade boa, de desejar que a minha casa, né, como diz Josué, eu e a minha casa servir. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa vão servir a Deus. Vocês vão atrás de quê? De concurso, disso, daqui.
Tá, isso vem. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6. Mas, quando a pessoa diz assim, conta a bênção. Cara, eu orei esse ano, eu li a palavra, Deus me abençoou de eu ter uma vida de compromisso com ele. Ah, legal. Agora conta a bênção. Aí o cara fala, eu comprei um carro novo. Uau! Passei no vestibular. Tá, tudo bem, mas isso tudo sem a perspectiva de estar em comunhão com Deus, de ter vida piedosa, só vai causar ansiedade. Essa disputa, eu creio que o temor de homens é perigoso e infunde muito na nossa cabeça no final do ano. O que eu vou apresentar para minha família? O que eu vou falar para minha família? Será que eles vão olhar para mim e falar assim, ele tá bem? Né? Ou, ele só é um pastor, nunca vai ser rico. Só um parêntese, assim, que acho que quando a gente fala esse termo temor de homens, talvez quem não está contextualizado não entenda claramente o que é de cara, né? Assim, que parece que é algo sobre ter medo de homem, né? E aí, pelo que eu entendo... Não é homofobia, né? Pelo que eu entendo, é mais assim, sobre a necessidade da aprovação dos outros, né? É isso? Isso, é isso mesmo, né, Tiago? Tô certo? Sim, tá certo. Você é o professor, cara. É o medo de ser julgado. Na verdade, seria assim, uma certeza de que será julgado e o medo de qual vai ser o julgamento. É ter segurança no julgamento dos outros, na aprovação dos outros. A minha segurança vai consistir naquilo que vão aprovar de mim ou não. E isso é um perigo. É um perigo perigoso, né? Um perigo perigoso. É isso, chefe? Você tá certíssimo. É por isso que você só fala coisa certa. É por isso que eu te amo, chefe. Homens, você tá... É por isso que eu te amo, chefe. Eu penso que a gente deve pensar, eu penso que nós devemos pensar em dois aspectos, né? Eu acho que envolve essa questão da identidade, principalmente, né? Ou seja, o que eu vou ser julgado por aquilo que eu fiz, que eu sou e tudo mais. Só que também tem o outro lado da moeda, né? A pergunta seria, eu vivi de forma diligente em tudo aquilo que Deus me deu? Porque eu não posso também perder a perspectiva criacional de que Deus me criou para formar cultura, incentivar cultura, para moldar culturas. E como é que a gente faz isso? Estudando, crescendo, se formando, tendo diplomas, né? Na academia, tudo mais. Então, assim, as duas coisas podem coexistir. A vida debaixo do sol tem as suas... Exatamente, né? Como, né? Exatamente, é como o sábio diz, né? Olha, come, bebe, aproveita, mas qual que é a linha mestre? Temor a Deus, né? Então eu penso que há duas maneiras, e talvez o medo de ser julgado, porque realmente deve ser julgado, porque não aproveitou as oportunidades, não foi um bom administrador, não cresceu o quanto poderia, e eu posso olhar para o meu ano e ter um desespero exatamente por pensar o seguinte, olha, eu poderia ter sido mais diligente. É claro que numa avaliação final, todos nós vamos pensar o seguinte, eu poderia ter feito mais alguma coisa. Só que, por outro lado, eu poderia realmente ter feito mais, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter aproveitado todas as oportunidades que Deus me deu para estudar, para crescer com a minha família, para orar mais, para ter tempo junto, para sair, para conhecer os amigos, enfim. E eu não fiz, eu quis viver uma vida egocêntrica também. Agora, por outro lado também, né, é a ideia de que é o outro lado da moeda. Eu posso ter medo também, ou eu posso ficar chateado porque alguém conseguiu uma coisa e eu não consegui. Né? Então, há esses dois lados da moeda, que acaba também sendo uma reflexão, né, no sentido de como eu vivi minha vida. Então, tem um temor piedoso. Um temor piedoso. Sim, a Bíblia fala sobre temor piedoso. Homens, né? Quer dizer, veja bem, temor a Deus. Veja bem, o julgamento humano sempre vai existir. Então, por exemplo, nós estamos aqui e vamos ser julgados pelas pessoas que estão nos assistindo. Sim. Né? Agora, a questão da decisão do julgamento delas é pessoal. Elas vão nos julgar biblicamente ou pecaminosamente. Né? A gente vai fazer uma prova, a gente vai ser julgado por aquilo. A gente vai ter uma prova oral, a gente vai ser julgado por aquilo. Então, a questão não é que eu vou sair dos julgamentos, é exatamente o seguinte, esses julgamentos me movem a que lado? A crescer, a avaliar, a agir biblicamente, a ser piedoso, a reconhecer isso. Ou isso tem a ver com identidade. Isso tem a ver com o fato de como eu me identifico diante das pessoas. Se eu não tenho tal coisa, então eu não sou bom o suficiente e tudo mais. Paulo fala isso aos Coríntios, né? Ele fala assim, não importa nem como eu me julgo, nem como vocês me julgam, mas como Deus me julga. Ele não está desdenhando do julgamento. Ele está dizendo o seguinte, eu não vou me colocar num tribunal o qual Cristo já me tirou. Essa é a ideia. Né? Então eu acho que essa reflexão do final de ano sobre a questão
de se eu tenho ou não tenho, se eu fiz ou não fiz, faz parte, né? Veja bem, Paulo fala aos Coríntios, julguem para ver se vocês estão na fé. Quer dizer, o julgamento e a avaliação pessoal faz parte da vida humana. Quer dizer, Deus me criou exatamente para isso, para que eu olhe para o meu coração. Davi faz isso, Salmo 139, Senhor, sonda e vê se há algum caminho mal. Quer dizer, eu fiz isso no meu limite, não posso fazer mais, então é exatamente o Senhor que vai demonstrar aquilo que eu sou. Então, dentro dessa perspectiva, esses julgamentos são importantes. Inclusive o fato de alguém chegar para mim e falar assim, olha, você poderia ter sido mais piedoso, você não foi. Você poderia ter se dedicado mais, você poderia ter, tido essa oportunidade, você administrou mal o seu ano, né? Então isso pode ser real, pode ser verdadeiro, eu posso aceitar piedosamente e dar passos de mudança em direção ao Senhor, né? Agora, qual é o lado ruim e pecaminoso disso? É exatamente o fato de que a gente talvez tenha bens e outras coisas, né, como tão preciosas para a gente, como identidade para a nossa vida, que o fato de não tê-las me faz sentir um fracassado, né? Então eu acho que o grande equilíbrio é o seguinte: eu agi e vivi diligentemente, né, como Deus me pediu para viver, e se eu tive e se eu passei, ok, eu estudei o quanto eu precisei estudar, não passei no concurso, tudo bem. Como eu falo para meus filhos, a questão não é a nota, a questão é o seu empenho, né? Se todo o seu empenho foi para 7 e você conseguiu tirar um 7 nisso daqui, no 8, 9, glória a Deus por isso, você administrou bem o seu tempo, que isso é o que vale, né? Isso é o que é a essência. Agora, você não fez, ainda foi ruim, né? Então assim, é uma responsabilidade pessoal. E aí se não fez e foi bem? Se não fez e foi bem... Não foi diligente, mas foi bem. Veja bem, tem pessoas que têm habilidades específicas, está tudo bem. Bom de chute. A questão é, isso me traz orgulho para outras áreas da vida? Então talvez eu seja muito bom em tratar uma área, não preciso me dedicar 2, 3, 4, 5, 6 horas para isso, mas eu não sou bom em tudo. Então isso não pode ser um padrão de prática em outras áreas da vida, né? Mas novamente a gente parte para o ponto inicial. Depende da sua referência. Exatamente. Tudo na vida vai depender da referência. Se a referência é glória a Deus ou se é glória humana. Então, o temor de homens na perspectiva de glória humana é isso, é o medo da aceitação, da aprovação, da confiança nisso. Mas como você colocou bem, quando as pessoas, até Deus usa pessoas, né, bem pentecostal agora, quando Deus usa pessoas, vai chegar na gente, vai, cara, você devia, né, o pastor chega no final, meu auxiliar, você devia ter sido mais piedoso, você devia ter lido mais, você devia ter amado mais, é uma música, né? Ele se empolga. É uma música. Então assim, então vai depender do ponto de referência, sempre na vida da gente vai ser isso. Então o convite seria sempre esse, né? Colocar o ponto de referência no lugar certo, virar o lugar certo. Vai lá. A minha próxima pergunta seria, e aí eu acho que vocês já responderam, talvez até seja uma resposta um tanto quanto óbvia, mas como a gente entendeu, né? Então essa autoavaliação precisa ser feita, é importante que a gente faça, né? Períodos a períodos. O fim de ano é um momento muito oportuno para que isso aconteça. Dentro dessa avaliação, a nossa pergunta é essa, né? Assim, na perspectiva do que é o centro da nossa vida, né? Como foi o nosso ano? Então eu fui diligente, eu fiz aquilo que eu deveria ter feito, né? E não só num sentido, porque quando a gente pensa, né? E é até um outro problema de cosmovisão, né? De como a gente enxerga a vida, mas não é sobre só eu orei tanto, eu li tanto a Bíblia, né? É também sobre como eu fui no trabalho, como eu fui com a família, como eu fui nas minhas atribuições da vida, né? Da vida comum. E fazendo essa avaliação, a gente olha e fala, poxa, não foi legal, sabe? Podia ter sido melhor. Como que a gente lida com esse sentimento de frustração? Com esse sentimento de, nossa, eu fui falho mesmo. Tá. Eu acho que a gente poderia primeiro pensar biblicamente na ideia de que a avaliação da vida ela não deve ser num período do ano, ela deve ser todo ano. Né? Ou seja, a gente tem que avaliar as nossas atitudes. Agora, a frustração é uma coisa que nós vamos lidar, né? A Bíblia mostra muito isso sobre frustração do povo no deserto, frustração dos discípulos, frustração, né, da igreja e tudo mais. Então, primeira coisa é perguntar exatamente o seguinte: por que eu estou frustrado? O que me leva à frustração? O que está me levando a isso, né? Quer dizer, e essa autorreflexão, ela deve nos levar exatamente para a pessoa de Cristo, né? Como os puritanos faziam, eles avaliavam seus corações e faziam perguntas duras a si mesmo, mas ele fala assim, qualquer avaliação que não se volte para Cristo leva ao desespero e não ao perdão e à restauração e à graça, né? John Fleury escreve a respeito disso. Então qual que é a ideia?
A ideia é, ok, a minha frustração ela pode ser uma ferramenta da parte de Deus para lidar com o meu coração. Então Deus me frustra, como frustrou o povo no deserto inúmeras vezes, para mostrar para eles que os seus objetivos não eram corretos, não eram santos e piedosos, né? Ou, por outro lado, a frustração também vem para nos mostrar o seguinte: não estamos no controle de todas as coisas, não podemos controlar todas as coisas. Quem controla é o Senhor. E a outra perspectiva é onde eu coloco minhas frustrações. Quer dizer, eu vou colocar em mim mesmo e agora eu vou fazer um grande plano. Qual é o meu plano? Agora eu vou fazer dar certo, né? Como diz um amigo meu, a segunda chance não está nas nossas mãos, né? A segunda chance sempre está nas mãos de Deus, né? Como fez com Jonas, por exemplo. Jonas ficou frustrado porque ele tinha que ir para um lugar e não foi, aí depois ele cai, e quer dizer, a segunda, e Deus leva para o ponto de referência para ele voltar para o lugar, quer dizer, você vai para lá de qualquer jeito. Ele lida com frustrações, né? E o retorno e a segunda chance, digamos assim, não está nas mãos dele, está nas mãos do Senhor. Então essa ideia de que o que eu preciso pedir perdão, o que eu preciso confessar, mas o que eu preciso também entender que talvez não era para ter sido daquele jeito, e como eu posso confiar na soberania de Deus, em que Ele está me guiando bondosamente, como guiou o seu povo no deserto, como guia a sua igreja hoje, né? Então, eu acho que esse é o aspecto principal, em que a frustração, ela não nos leve a ficar caídos, né? E derrotados ali, mas ela nos leve aos pés de Cristo e ali fazer uma avaliação sincera, pedir perdão pelo que precisa, né? Ser confessado, arrependido, confessado e sido perdoado, e o que eu também posso colocar diante do Senhor, até porque Cristo é aquele que nos traz o verdadeiro contentamento sobre todas as coisas, né? Paulo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, estar frustrado não é o mesmo que estar descontente. Eu posso estar frustrado, mas ao mesmo tempo contente no Senhor. Até porque o fato de também entender e saber que Ele tem cuidado de mim, isso deve levar a um coração grato, né? Dentro dessa questão a gente está falando de final de ano, essa perspectiva toda, eu acho que nós como cristãos, às vezes a gente comete um certo erro nessa questão de final de ano, ao agirmos também como se a nossa vida fosse um ciclo fechado durante um ano. Final do ano, vira a chave, né? Fechou o ciclo, então resetou, agora vamos começar tudo de novo, né? Uhum. Então eu creio que existe toda essa perspectiva mesmo, né? De uma reflexão do ano que passou, do ano que acabou, mas a gente precisa entender que a nossa vida ela tem uma continuidade. Existe um plano de Deus dirigindo a nossa vida que não se encerra num ciclo de um final de ano. No 1º de janeiro a vida está continuando. Então aqueles projetos que a gente está desenvolvendo e a gente almeja, eles vão continuar. E eu me lembro do que Paulo fala aos Filipenses, né? Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, avançando, deixando as coisas para trás de mim e avanço para o alvo. Então, é importante a gente fazer essas reflexões, mas é importante a gente entender que a nossa vida ela tem uma continuidade. A gente não vai parar, zerar ali para começar de novo. Não, a gente vai continuar e avaliando, né? A nossa vida é uma constante avaliação. Exato. Nossa vida é uma constante reflexão do que está dando certo, do que não está dando certo, do que está dentro dos propósitos de Deus, do que não está. E a gente vai se reajustando aos princípios da palavra de Deus constantemente. Acho que isso é sempre importante a gente lembrar disso, né? Que a própria Bíblia vai nos informar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, essa busca louca só lá no 1º de janeiro, né? 31, dia 31 faz promessas e tal. E eu também concordo, não muda nada para mim todo dia a dia, né? É só uma mudança de calendário, mas a galera ela se apega, né? E se abraça a essa data, Natal para fazer as pazes, Ano Novo para brigar, né? É basicamente isso. Mudança, né? Começa uma nova briga. Tem um autor chamado David Paulson que ele escreve o seguinte, ele fala que a frustração é um eco de um desejo que vira demanda, né? Então a ideia é o seguinte: eu achei que merecia, eu exigi e quando não aconteceu, eu quebrei por dentro. Né? Então esse é a progressividade talvez de uma frustração. E é claro que nem toda frustração também a gente deve ver como negativa, né? Então, por exemplo, eu posso ficar frustrado por uma coisa que eu gostaria
mas que não aconteceu, né? Então, qual que é a grande diferença? É o fato de onde nós derramamos o nosso coração. O Salmo 62 fala, derramai perante ele o vosso coração. O que é derramar o coração? Tudo aquilo que somos. Então, veja bem, eu não tive o que eu queria, mas Cristo é o contentamento na minha tristeza. Ele é suficiente para me dar sentido de vida. Então, eu não consegui a faculdade que eu queria, eu não consegui o emprego que eu queria, eu estou frustrado, tudo bem, a questão não é não ficar frustrado, a questão é onde eu vou colocar a minha frustração, numa energia pessoal de tentar intensamente mais, roubando o tempo de outros lugares para poder conseguir aquilo que eu quero, porque se tornou uma demanda para mim, ou então porque eu quero fazer para a glória de Deus, para melhorar, né, o estado da minha família, se for emprego, meu trabalho e tudo mais. A grande questão é o seguinte, o quanto eu preciso e o quanto eu preciso disso para ser feliz. Se a resposta for muito, a frustração também é muita. Agora, se eu confio no Senhor e sei que Ele dirige soberanamente a minha vida, tendo ou não, eu vou continuar sendo dirigido pelo Senhor e tendo alegria nele, né? Perfeito. E aí, como você falou, né, assim, a frustração ela vem de desejos que se tornaram demandas porque não foram realizados. Exatamente. Basicamente isso, né? E aí a gente... com tudo que já foi falado, e aí a questão do... Então, se a gente entende que Deus está no controle, a gente não faz planos, né? Que foi um pouco da conversa que a gente já teve aqui. Eu queria entender sobre isso, então. Como que a gente lida com essa lógica do criar planos? Porque é isso, a gente se frustra, aquela realidade, ou a conversa que se tem, né? Assim, a frustração, ela vem da expectativa, né? Então, se você não cria expectativa, você não se frustra. Então, o certo seria não criar expectativas, não fazer planos, não projetar futuro. Como que a gente lida com isso? Não, tem que preocupar, ué. Tem que preocupar. Tem que fazer planos. Fazer planos está na concepção. Nós precisamos planejar. A palavra diz que aquele que não planeja, a tendência é se envergonhar e envergonhar a Deus. Então eu creio que fazer planos faz parte, sim. Mas o negócio é, como o pastor Tiago falou bem, é onde você vai descansar o coração. Você vai fazer o plano, você tem planos traçados para o Theo e para o Jorge, não tem? Então, eu acho. Então, os planos são traçados, né? A questão é você dizer, eu fiz um plano, agora esse plano tem que dar certo. Tem que dar certo. Então, não, o Theo tem que ser tem que tal ser do coisa. jeito que eu planejei. Você fez planos e coloca na mão de Deus. Aí você também não vai cruzar os braços. Vamos ver se o plano vai acontecer. Você tem que se empenhar de fazer a questão. Eu não sei se seria a palavra melhor, meritocracia nessa questão, mas é um mérito do empenho, né? Se você, aquilo que o Tiago falou, se você estudou para tirar 7 e se esforçou e tirou 7, bacana, você atingiu 100% do seu objetivo. Mas se você não fez nada, só confiou na unção da caneta Bic e não conseguiu nada e vai culpar Deus por isso, a culpa é tua, né? Então, que não fez só um detalhe, eu fiz uma prova ano passado e fiquei, sabe quando você bate na trave? Aí eu fui questionar ao diretor do centro lá de pós-graduação. Eu falei, poxa, doutor, não tem um jeito. Ele falou, você passou? Não. Então estude mais, se esforce mais. Você tem um ano agora para estudar mais, se esforçar mais e apresentar um trabalho melhor para você ser aceito. Então, assim, não que você foi ruim, é que você não foi suficiente. Isso tem a ver com aquele empenho. E às vezes, não fazer esse plano, eu creio que você acaba por pôr na conta de Deus uma coisa que é tua de fazer. Então eu creio que todos os dias nós precisamos fazer planos e nos esmerar em cumprir esses planos, não para a glória pessoal, ao ponto de novo voltando para a glória de Deus, sabendo que Ele nos sustenta, que Ele nos faz perseverar. E tem também a questão, não, eu fiz tudo certinho, mas não deu certo, que essa seria a sua segunda pergunta. Eu creio, vindo de tu. Então assim, não deu certo, porque não era... Eu não creio que era da providência de Deus que aquilo fosse daquela forma. Eu fiz um plano para o meu filho ser médico, mas ele vai ser, sei lá, pastor. Que glória a Deus por isso, tomara a Deus por isso. Então, os planos nossos, né, são feitos por nós, Deus põe no nosso coração. Entretanto, a resposta certa, o plano certo e o futuro certo e o que vai acontecer dentro dos decretos eternos de Deus, aquilo que Deus já fez. Então, não vou
simplesmente dobrar os braços e deixar o barco nos levar, a maré nos levar, mas fazer aquilo que Deus requer que nós façamos. Então, eu tenho isso na minha cabeça, eu faço planos, eu gosto de planejar o ano. Ano que vem, já que vira a folhinha, né, vira o calendário, ano que vem nós temos o que para fazer? Temos isso aqui para fazer, então vamos trabalhar nessa perspectiva. E aí as coisas vão acontecendo de acordo, Deus vai permitindo que aconteça. Eu acho que a Bíblia, ela nunca incentiva uma vida improvisada, né? Em todo tempo a Escritura está falando, por exemplo, Provérbios 21:5 fala: os planos do diligente tendem à fartura, né? Como eu falei, então a Bíblia, ela não condena o planejar, ela condena o como nós planejamos, né? Que é uma grande diferença. Por exemplo, Tiago fala que a gente fala assim, amanhã eu vou acordar, vou vender, vou comprar. Aí ele corrige o nosso pensamento dizendo, se Deus quiser. Né? Ou seja, a minha vontade tem que estar submetida à vontade de Deus. Então, a frase que molda o planejamento cristão é o seguinte: se o Senhor quiser, viveremos. Daí ele coloca um elemento interessante, porque parece que viver é muito natural pra gente, né? Amanhã eu vou acordar, pode ser que não. Não, mas eu tenho todos os elementos para acordar. Eu tenho saúde, eu não estou doente, eu tenho isso daqui. Tá, se o Senhor quiser que você viva, e você vai fazer isso que você deseja fazer, né? Então, a frase, né, que molda o pensamento do cristão com relação ao seu planejamento é esse: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então essa frase não é uma desculpa, né, mas é uma cosmovisão. Por que uma cosmovisão? Meus planos não são o centro, Deus é o centro. Então, nessa perspectiva, eu planejo, Deus dirige e ele pode mudar a rota sem pedir permissão. Né? Mudar a rota não dos planos dele, porque todos os deles já são determinados. Né? Salmo 109 fala que todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Mas a perspectiva é, ele vai mudar o que eu estou vendo. Porque eu estou vendo uma página da história, ele está vendo toda a história, que ele fez a história. Né? Ele construiu essa história. Então, a grande questão é a disposição que o meu coração vai planejar. Eu vou planejar isso, eu vou colocar minhas forças nisso, porque isso vai acontecer, e quanto mais diligente eu for, mais provável que isso aconteça. Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque debaixo acima do meu planejamento está a soberania do Senhor. Né? Então, eu acho que essa frase molda o modo que eu devo planejar. A Bíblia fala: não viva uma vida improvisada, não é bom, não é prudente, não é sábio viver uma vida de improviso, mas também não é sábio e nem bíblico colocar todas as suas crenças com relação ao seu próprio planejamento. É se Deus quiser. Né? E é interessante que aí lida com a frustração. Isso já é um ponto principal. Eu planejo, mas pode ser que sim, pode ser que não, mas eu vivo sem esperança, então claro que não. Eu vou orar para acontecer alguma coisa já crendo que talvez não possa acontecer. Não é essa a ideia. A ideia é entender o seguinte: acima dos meus planos, Deus está dirigindo. E o fato dos meus planos não acontecerem não é que as coisas saíram do controle, é que Deus tem o controle soberano. E Ele está me levando na história da redenção, né, me direcionando conforme o querer dele. Né? Então essa é a grande questão. E principalmente, eu acho que é o alvo das coisas, né? Então, por que aconteceu, por que não aconteceu? Tem um alvo comum. Qual que é o alvo? Em que eu seja a imagem e semelhança de Cristo. Então, a minha frustração deve também me levar ao fato de que como Cristo foi moldado no meu coração, e se acontecer também, como que esse ambiente vai fazer com que eu cresça mais em Cristo, né? Então, acho que essa é a linha mestra aí de poder tomar e fazer um planejamento, né? Que seja... Eu gosto muito de planejamento. Eu vivo à base de planejamento. Isso é sistemático, né, filho? Super sistemático, né? Para mim, meu pensamento é sempre primeiro, segundo, terceiro, 1, 2, 3. Eu tenho planilha, eu faço planilha de orçamento familiar do próximo ano. Não precisei nem pedir para ele explicar o que é ser sistemático. Ele já tem sistema para fazer. Porque a galera acha que ser sistemático é não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Isso eu sou sistemático. Não, ser sistemático é ter sistemas. Organizado. Eu tenho sistemas. Então, assim, para mim tudo é acordo meu dia. Hoje meu dia vai fazer isso. Se Deus quiser, pastor. Se Deus quiser. Então, eu tenho... Então, assim, viver... Para mim, eu não imagino uma vida improvisada. Vou viver uma vida de improviso. Não funciona para mim. E como que você lida com a quebra de expectativa, assim? No início... E eu digo até, não sobre coisas grandiosas, mas sobre... Pequenas. Eu planejei... O carro quebrou. Assim, para mim era uma tortura, porque me tira do meu sistema. Porque eu não planejei plano B. Para mim, assim, é 1, 2, 3, 4, 5. No final do dia é o 10º.
Bom, check, né? Então, no início, para mim... sonho. No início, para mim, isso era muito frustrante, assim. Eu tinha que... Isso me deixava irritado, isso me deixava assim, puxa, vou ter que mudar aqui, vou ter que fazer isso daqui agora e tudo mais. Só que a vida é assim, a vida acontece no ao vivo, digamos assim, né? Então, hoje, como é que eu lido com isso? Eu entendo o seguinte, eu tenho meu plano aqui, mas eu digo, Senhor, meus planos estão submetidos à vontade do Senhor, né? Antes de chegar lá, o Senhor já está lá, porque o Senhor está, né? É atemporal. Então, a ideia é entender que, qual que é a perspectiva? A minha perspectiva hoje é que tudo que acontece no meu dia é uma forma de Deus transformar o meu coração. Então, exatamente. Então, a ideia é o seguinte... É o barro mole, né? Então, eu planejei uma coisa, né? Não aconteceu. O Senhor quer tratar o meu coração em certo aspecto. Ou não só na ideia de correção e tudo mais, mas olha, não aconteceu. Como é que eu vou responder biblicamente? É uma oportunidade para responder biblicamente aquela situação. Mas antes eu sofria muito, né? Porque eu sou sistemático, então... E assim, tudo em casa é assim, né? Então, almoço, tal horário específico, sair, tal horário, igreja, tal horário, pregar, tudo muito sistematizado, assim, minha vida, né? Então, eu vivo dentro de um sistema, literalmente, né? Com planilhas e com várias coisas assim. Mas eu entendi que é exatamente isso, eu né? não vou falar que nem eu, não, porque minha mulher vai assistir, né? Ser diligente, mas com confiança e com temperança, né? No sentido de que o Senhor usa a minha vida assim, usa os aspectos de acontecimento diário para tratar meu coração, né? Mas pode falar. Tá. Eu só queria falar um pouco sobre o texto de Tiago 4 que o Tiago usou, né? Que me chama muita atenção aqui nessa questão de você viver a vida e colocar os seus planos como se os seus planos estivessem acima, né? Daquilo que Deus estabelece. Tiago usa umas expressões bem interessantes aqui no versículo 15, na verdade no versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, né? Então, você planejar a vida como se você fosse dono da sua agenda. Sim. Tiago fala que isso é uma arrogante pretensão. Sabendo que se você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã... Quem você pensa que você é, né? E aí ele diz o seguinte... Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, você está rejeitando a ideia de que Deus está no controle. Então, sendo assim, essa jactância é maligna. Exatamente. O que é jactância? É uma arrogância, um pensamento, prepotência. A jactância não está em comprar um terreno. A jactância está em querer comprar um terreno sem considerar que Deus dirige a compra ou não. É interessante isso. Sem considerar que se Deus quiser, né? Se Deus quiser, exatamente. É anular quase que a existência de Deus. Exato. Para dizer assim, eu guio a minha vida. A gente sabe muito bem onde isso começou, né? Lá em Gênesis, né? Quando o homem quis saber... 3:15. Quis saber conhecer o bem e o mal. Vamos ver o que vai dar. Quero viver de modo independente. O homem foi independente e improvisado. Vamos ver o que vai dar. A gente falou sobre isso no episódio anterior, inclusive, sobre o pecado. Sobre o pecado. Vamos ver o que vai dar, e Deus já tinha todo o plano. Deus não é um Deus que não planeja. Quando fala dos eternos decretos de Deus, tudo está planejado. É como o Tiago falou, Deus ele não está vendo a página atual, mas ele está vendo todo o livro, toda a história, toda a criação, toda a redenção, toda a consumação, tudo ali, e nós não temos essa perspectiva. Aí nós nos frustramos quando tiramos o ponto de referência de Deus. E aí o medo de dar errado. Muita gente não faz planos porque fala, já que a resposta é de Deus, tu falou isso, mas não está errado em fazer planos, né? Tiago foi bem específico aí. Não está errado em fazer planos. O plano errado é a arrogância de querer controlar, porque ele só quer, ele não controla. O erro de pessoas que falam assim, eu domino a minha vida, ele não domina a vida dele. Isso é besteira. É jactância. Eu não domino, né? Parece que eu domino. É o que Satanás infundiu no coração de Eva lá no paraíso. Você vai ter todo o conhecimento do bem. Não vai ter. Você vai agora ser meu escravo. A bem da verdade é essa. E aí a gente acaba sendo escravizado pelos desejos, pelos anseios pecaminosos. Em vez de ser escravizados pelos desejos e anseios puros de Deus, devocionais a Deus. Então,
Eu parece que não, mas eu faço uns planinhos. Eu não sou sistemático, assim, mas eu faço uns planinhos também. Vamos caminhando para o final, que já foi nosso tempo. Mas antes da gente fazer as considerações finais, a pergunta que eu faria lá no início era como lidar quando a gente se vê nessa situação? Ou de estar no momento de planejamento sendo presunçoso, ou na situação, por exemplo, dessa ansiedade maligna, né? Dessa ansiedade ruim, que é essa ansiedade do querer ter o controle da vida, né? Eu acho que a gente se vê nessas situações, né? Como você falou sobre a sua frustração quando os planos não acontecem, né? A gente se percebe nesses momentos porque de fato somos pecadores. E é muito interessante isso até dessa dualidade de vocês dois, né? Um muito planejador, um muito pouco planejador, que a gente vê que assim... você falou. Acaba comigo. Mas a gente vê que assim, os nossos... Vamos colocar assim como se... Um exemplo mau, um exemplo bom, tá vendo? E é isso que não é. Nem sempre. Porque as nossas habilidades também, quando elas se tornam nossos deuses... Eu não frustro tanto. Que é a realidade, né? Do super planejador que não Mas ser aceita planejador é melhor, né? Frustra mais. Frustra mais, né? Quer ter o controle da vida. Quer ter o controle que é de quem? É de Se Deus quiser, pastor. Exatamente. Mas de fato essa é a realidade, né? Assim, por sermos seres caídos, pecadores, até no que a gente é bom, a gente consegue levar pro mal, né? A gente consegue lidar e pecar através das nossas habilidades, por assim dizer. Então, como lidar com esses momentos em que a gente se vê com um coração pecaminoso frente a essas realidades? Sendo da ansiedade, sendo, enfim, da frustração. Deixa eu só acrescentar um pouquinho aí, já que é o Thiago que vai responder. Vamos amplificar. Como lidar com a situação quando a pessoa chega ao ponto de ter os efeitos no corpo dessa ansiedade, né? De taquicardia. Então, como essa pessoa lidar nesse momento que ela está numa situação crítica, né, da ansiedade. Eu tenho que responder agora? Agora é sua vez. Eu fiz a pergunta na sua vez de responder. Você quer que eu aumente a pergunta agora? Bom, vamos pegar a estrutura de Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre ansiedade com relação à vida. Eu acho que... Bom, primeira coisa, quando a gente fala de ansiedade, a gente está tratando do quê? Né? Então, quando a gente fala estar ansioso, a gente está falando, Jesus deixa bem claro que é um deslocamento de coração também. Por quê deslocamento de coração? Porque ele trata a ansiedade em Mateus 26 não como algo em que você diz assim, pegue esse pensamento, troque por esse, ou pegue esse comportamento, troque por esse. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele fala assim, vocês devem crer que o Pai cuida de vocês, vocês devem buscar primeiro o reino de Deus. Então, buscar primeiro o reino de Deus para alguém que está ansioso seria o fato de dizer o seguinte, você não está buscando o reino, você está buscando o seu reino. Não o reino de Deus, mas o seu próprio reino. Então, a grande questão da ansiedade é exatamente pensar o seguinte, o que tem tomado o meu coração? O que eu tenho acreditado sobre Deus que é de uma forma desordenada, para onde os meus desejos estão indo. Porque a ansiedade ela não deve ser só trocada por comportamentos não ansiosos, mas ela deve ser confessada e deixada. Né? E deixar a ansiedade é exatamente isso, crer que Deus é o provedor em toda e qualquer situação. Então é uma movimentação de crença, né? E essa mudança de coração somente o Senhor pode fazer, por meio da confissão, por meio, né, do esclarecer, por meio de colocar diante dele exatamente aquilo que eu estou sentindo. Então é uma avaliação pessoal com clareza na palavra para dizer o seguinte, olha, eu quero ser Deus, eu quero controlar, eu quero ser esse tipo de pessoa que domine todas as coisas e que não está confiando no Senhor. Agora, por outro lado, eu posso olhar e dizer assim, olha, minha ansiedade é uma ansiedade diligente, não quero tomar o lugar de Deus, né? Então esse é o ponto principal de lidar com aquilo que eu acredito, né? Com aquilo que eu espero. Um outro ponto importante é exatamente pensar o seguinte, né? Eu estou tendo efeitos físicos de uma ansiedade, é entender qual a intensidade dessa ansiedade. Quais são alguns efeitos físicos, né? Eu posso ter formigamento nos braços, taquicardia, eu posso ter enxaqueca, sudorese e tudo mais. Quer dizer, esses efeitos, né, psicossomáticos, eles estão extremos, está me levando a um perigo, um risco de morte. Quer dizer, eu posso morrer em qualquer momento, eu posso ter um infarto, eu posso ter um estresse tão elevado. Bem, aí é importante entender e procurar um médico e ver o que está acontecendo ali
com as mudanças físicas do seu corpo, porque isso pode gerar um problema grave, né, em sentido de a pessoa morrer, né? Agora, falando na perspectiva do coração, um terceiro ponto, né, seria exatamente o seguinte: eu confessei, eu entendi, eu me arrependi, eu abandonei. O que eu faço? Eu mudo a minha estratégia de vida, porque a ansiedade pecaminosa, ela sempre está voltada para si mesma. É por isso que Jesus combate a ansiedade em Mateus 6, dizendo: busca o reino de Deus, que você está buscando o seu reino, você está preocupado com coisas que você quer comer e beber, pensando em você, né? E parar de viver no futuro. O próprio texto também o texto de Filipenses, Paulo fala para deixar a ansiedade, não fique ansioso por coisa alguma, mas ele fala como é que a gente lida com isso? Seja grato, louvando com hinos, cânticos espirituais. Quer dizer, a equivalência aqui eu mudo sempre a crença, não só o comportamento, né? Então, a confissão é o primeiro passo. O segundo passo é o efeito que isso tem causado na minha vida. O terceiro é o seguinte: agora, quais passos eu devo dar para descentralizar do meu eu, da minha vontade, do meu coração, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Quer dizer, eu vou buscar... Agora, é interessante, né? Buscar o reino de Deus não significa necessariamente abandonar tudo o que eu preciso fazer para ficar na igreja buscando o reino de Deus. Como é que eu vou estudar buscando o reino de Deus? Como é que eu vou criar meus filhos buscando o reino de Deus? Como é que eu vou procurar um relacionamento pensando no reino de Deus? Que é a troca de centralidade da vida. Eu tiro o meu eu e deixo o Senhor onde ele deve estar. Resumidamente, muito resumidamente, né? É isso que a gente deveria fazer dentro de lidar com o nosso coração, um coração ansioso, né? Perfeito. Complementos? Muito vamos bem. Pro fim? Então vamos pro fim. Se é bem muito pro bom, fim, gente, vamos muito pro fim. legal. Se tem que ir, né? A Luísa disse que tem que A acabar. Luísa mandou. Terrível. Vamos lá. Muito bom, gente. Muito legal. Realmente, assim, é um assunto que a gente poderia falar muito mais do que foi falado, mas eu acredito que a gente conseguiu pincelar bastante e, sobretudo, né, assim, ouvir da palavra de Deus, né? Eu comentei isso uma vez aqui, que eu achei, assim, magnífico quando eu entendi isso, assim, sobre o aconselhamento bíblico. E é o que a gente busca fazer aqui no podcast também, né? Assim, o conselheiro bíblico, ele não deve levar ele para o aconselhado, mas a palavra de Deus, né? O que a pessoa está buscando é a palavra de Deus. E é da mesma forma aqui, né? A gente não tá aqui para bater papo e falar das nossas visões e opiniões. A gente tá aqui, de fato, para ser instrumento de Deus, para levar a palavra dele, as verdades dele para quem nos ouve, né? Para quem acompanha. Então, fico muito feliz que isso tenha acontecido. Glória a Deus por isso. Amém. Vou deixar espaço agora para os recados finais. E dando espaço para os recados finais, na verdade, assim, para a mensagem final, né, de cada um de vocês, já convido um dos dois, pelo menos, a falarem sobre o seminário um pouquinho, né? Pensando aí que a gente tá também no fim de ano. Vem estudar conosco, né, Reverso? Por aí, esse é o convite. E pastor Thiago também, deixar as redes sociais. Eu vi no seu Instagram que você tem uma escola de aconselhamento, tá aberta, não tá? Como que tá funcionando? Fala aí também quando você for deixar os recados finais. Eu vou deixar o pastor Evanderson começar. Beleza, então vamos lá. Primeiro, falar que foi muito bom participar de mais desse podcast. Espero que você continue nos acompanhando e vai ser sempre um prazer contribuir, né, para que você, com a gente, faça essas reflexões importantes. E quanto ao nosso seminário, o SPNB, Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil, funciona na T12, ali entre a Maringá e a Curitiba, na Segunda Igreja Presbiteriana, e a gente te convida para conhecer o nosso seminário, tá? Nosso seminário tem uma formação para bacharelado em teologia e temos um curso básico de liderança. E o público-alvo é todo cristão evangélico, membro de uma igreja que professa Cristo como Senhor e Salvador e tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, você é convidado para conhecer o nosso seminário. Deus abençoe você e, se Deus quiser, a gente se encontra num próximo podcast. Muito bem. E só complementando aqui a fala do meu diretor, né, do reverendo Evanderson, para o ano que vem nós teremos também a novidade do curso online, EAD, um curso básico de teologia, de liderança. E você que às vezes está assistindo de outro estado, de outro país, sei lá, outra galáxia, né? Você vai poder assistir, vai poder participar. Fique atento aí nas redes sociais do seminário, ou na rede social do pastor Evanderson, ou na minha, que vai estar lá mais novidades sobre esse curso EAD. E sobre o tema de hoje, a questão do medo, da insegurança, da incerteza, o salmista no Salmo 56, ele diz assim: quando eu estou com medo,
medo, eu confio em ti. O salmista falando ao seu coração, falando a Deus. Então, ter medo é normal nosso, de um ser humano caído. Mas permanecer no medo e mudar o foco do nosso medo para as coisas que nós podemos fazer, isso nos faz ter mais medo, mais frustração. Então, deposite sua confiança naquele que pode resolver o seu problema, naquele que é autor e consumador dos seus dias. E voltando agora para o seminário, vem estudar conosco, tanto presencial quanto EAD para o ano que vem. Vai ser uma bênção ter você conosco no seminário. Deus abençoe e até um próximo episódio. Perfeito. Thiago. Ok, minhas redes sociais são @thiagohenrique.pr. Você pode me seguir lá, eu coloco vídeos e também algumas novidades. Com relação à escola de aconselhamento, né? É @escola de aconselhamento, e nós temos 2 canais ou dois caminhos de formação na escola. O primeiro é um modular, nós damos 8 módulos de formação nessa escola para formar conselheiros. Então, desde a história do aconselhamento, começando ali com Cornelius Van Til, Baving, enfim, até chegar na atualidade, a gente tem uma formação mais robusta, né? Mais profunda, e temos um curso rápido. Então essas são os 2 cursos que oferecemos, fora cursos mais rápidos, como aconselhamento bíblico infantil, questões médicas e tudo mais. Então segue a gente lá, a gente vai reabrir os cursos no próximo ano, a gente está reorganizando com os professores também para poder tratar desses temas aqui. Sobre uma mensagem final, eu quero lembrar você do Salmo 93, quando ele diz assim: o Senhor reina e está vestido de majestade. A imagem que o Salmo traz para a gente é que os mares se levantam, é que acontece um tumulto, e na cultura judaica o mar envolve algo apocalíptico, né? Coisa que está acabando, porque o mar não se movimenta nessa perspectiva, as montanhas caindo. Então é uma imagem apocalíptica que o Salmo 93 traz, né? O salmista traz, mas ele fala uma coisa interessante: enquanto as coisas estão se movimentando, Deus está no seu trono, ou seja, Deus nunca se movimenta. Então, se eu me apego ao meu trabalho, ele vai se movimentar. Se eu me apego ao meu relacionamento, ele vai se movimentar. Se eu me apego aos meus amigos, vai ter movimento. Então, qualquer área da minha vida vai ter os movimentos, e alguns muitos, né? Mas o apego que nós devemos ter é exatamente no Senhor. Ele nunca se movimenta, no sentido de estabilidade, né? No sentido de estar disponível e estável o tempo todo. E é ali que nós devemos estar. Então não importa o nível da sua frustração, não importa o quanto você está chegando nesse final de ano e pensando quanto eu poderia ter feito coisas movimentadas na sua vida, talvez você perdeu emprego, enfim. Mas corra para aquele que nunca muda e que nunca se movimenta. Ele é o Senhor, Ele está reinando e Ele vai continuar reinando. E sempre quando houver manhã, vai haver esperança, né? Então as misericórdias se renovam a cada manhã. Amém, glória a Deus. É isso aí, pessoal, muito bom, fiquei muito feliz com esse episódio. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast também no Instagram, no YouTube, para vocês receberem notificação quando a gente tiver episódio novo. Não deixem também de compartilhar os episódios. Quanto mais a gente compartilha, mais pessoas são alcançadas pelo que a gente tem produzido e pela mensagem que a gente tem entregue. E também, se você é daqui de Paraná, se você ainda não frequenta nenhuma igreja, se você está buscando uma igreja para servir a Deus, para conhecer da palavra de Deus, ser alimentado pelas verdades de Deus e também para ser bênção, convido você a conhecer alguma IPB. Como a gente já falou no início, a segunda IPB, ela apoia esse projeto também, a quarta IPB, a segunda fica na T12, a quarta igreja fica no bairro Urupá, mas a gente tem outras 4 igrejas, né? São 6 IPBs aqui em Paraná. Em Rondônia, quase todas as cidades têm IPB, no Brasil também, inclusive no nosso Instagram, um dos posts que está fixado, e se ele não está fixado, agora ele estará. Então, quando você estiver vendo, ele já vai estar fixado. É um post falando sobre como encontrar uma IPB na sua cidade. Você vai entrar no site da Igreja Presbiteriana, vai colocar a sua cidade, e ali você encontra uma igreja para servir também e ser abençoado. É isso. Deus nos abençoe. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Mais.